Entre os diversos temas que preencheram as sessões da Câmara Constituinte Vintista, que teve lugar entre 24 de janeiro de 1821 e 4 de novembro de 1822, sobressai o que foi destinado à liberdade de imprensa. Para trás, ficava um modelo de censura que era imposto aos textos, fossem eles de natureza literária, política ou científica, que tinha sido entregue no primeiro momento ao Santo Ofício, ao desembargo do Paço e ao Ordinário. Modelo que é revisto em 1768, ao ser dado lugar à criação da Real Mesa Censória, substituída em 1787 pela Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura dos Livros. No entanto, é possível dizer que a verificação de todos os escritos que se pretendiam divulgar marcou de modo opressivo e irrepressivo o panorama cultural, se recordarmos ainda a ação que foi efetuada pela Intendência Geral da Polícia. De igual modo, cumpre mencionar uma via alternativa que era adotada como resposta às limitações que os diplomas de 1810, 1811 e 1817 tinham acentuado, e que levava a publicar no estrangeiro algumas publicações periódicas em que era notório um pendor político, como ocorre com o investigador português em Inglaterra, o Mercúrio Político ou o Campeão Português. Verificado em 24 de agosto de 1820, o momento, a revolução que fez deflagrar a manifestação liberal portuguesa, se por um lado se assinou com a defesa da liberdade de expressão e de imprensa, por outro justificou-se a necessidade de ser mantido um certo cuidado com a proliferação de manifestações licenciosas, legitimadoras de atos sediciosos que pudessem comprometer a segurança do Estado e a prossecução dos fins da Revolução. E por esta razão, é criada em 21 de setembro de 1820 uma comissão de censores que teve por objetivo, passamos a citar, a leitura dos bons livros e papéis nacionais e estrangeiros para que se não retardasse a notícia dos acontecimentos interessantes nem a comunicação das ideias úteis para se dirigir à opinião pública segundo os princípios de uma bem entendida liberdade civil. Fim de citação. Se antes se havia lutado contra os meios que oprimiam a proliferação das novas ideias, agora procurava evitar-se que dentro da imprensa surgissem correntes contrárias ao novo ideário. O primeiro texto em que é tratada a matéria da liberdade de imprensa, que vem a ser apresentado na Câmara Constituinte, é da autoria de Francisco Soares Franco. Se o paradigma de referência era ocupado pelos textos ingleses, americanos e franceses do século XVIII, designadamente a Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia e da primeira emenda à Constituição de 1787, que seria introduzida 4 anos mais tarde, a par do disposto no artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, agora o olhar dirigia-se de modo atento para os textos franceses de 1792 e 1793, que haviam instituído um tribunal que conhecia dos crimes contra a imprensa. Neste contexto, enquadrado no novo protótipo judicial, o legislador português apresenta uma estrutura que vem a ser dividida em 2 instâncias, a saber, os conselhos dos jurados, ou juízes de facto, e um tribunal especial com a natureza de órgão de segunda instância, que tinha por competência conhecer da existência dos abusos de imprensa e, no caso deste último, apreciava ainda as penas que tinham sido decretadas pelos referidos conselhos de jurados. Entre as primeiras vozes a serem ouvidas na Câmara Constituinte Portuguesa, destaca-se Manuel Fernandes Tomás, uma das figuras mais relevantes da construção do modelo político do liberalismo. Seguiam-se as manifestações de Borges Carneiro, Agostinho José de Freire, Simões Marjoque, Serpa Machado, Barreto Feio e o bispo de Beja, Dom Luís da Cunha de Abreu e Mel, entre tantos outros. Todavia, a unanimidade entre os oradores não foi uma constante, ora clamando-se pela adoção da censura prévia, pela censura sucessiva ou, por outro lado, por uma total ausência de censura. Deste modo, se a censura prévia aplicável a todos os textos era reclamada pelo bispo de Beja, assim como por Andes de Carvalho, Borges Carneiro não hesitou, ou não hesitava, melhor dizendo, em rejeitar tal entendimento. Por sua vez, Ribeiro Saraiva defendia uma posição eclética, favorável à manutenção da censura prévia, mas contrária à censura sucessiva. Não obstante a existência de alguma resistência por parte de diversos parlamentares, pois ou se admitia que o controle deveria caber unicamente à Câmara Legislativa ou aos tribunais ordinários, caso se verificasse a prática de um delito,
a letra do artigo 61 do Decreto de 4 de julho de 1821, que vem a ser a primeira lei sobre a liberdade de imprensa, cria os Conselhos de Juízes de Facto, instituídos em cada distrito, e o Tribunal Especial da Proteção da Liberdade de Imprensa, este último replicado no artigo 189 da Constituição de 1822. Olhando no primeiro momento para a formação e composição destes órgãos, que poderiam integrar entre 9 e 12 vogais, caso dissessem respeito ao primeiro e ao segundo Conselho de Jurados, verificamos que assentavam no método eletivo, dado adequar-se este último na plenitude ao espírito mais revolucionário, defensor do ideal segundo o qual deveria caber ao povo escolher os seus próprios magistrados, selecionando aqueles em que de facto depositava a sua confiança. Procurava-se, deste modo, afastar quaisquer indicações e ou nomeações facciosas. Importa frisar que na primeira instância encontramos ainda a presença de um juiz de direito assistido por um promotor de justiça. Por sua vez, os cinco membros do Tribunal Superior eram nomeados no princípio de cada legislatura pelas Cortes, havendo a possibilidade de serem reeleitos. Entre a primeira composição deste tribunal, encontramos João Bernardino Teixeira, José Isidoro Gomes da Silva, Gregório José de Seixas, João Pedro Ribeiro e José Portela, que acumulava ainda as funções de presidente. Este último seria reconduzido para a segunda composição, que vem a ser nomeada nos anos de 1823-1824, ainda que a presidência tenha, neste momento, sido entregue a João Vicente Pimentel Maldonado. Do referido tribunal faziam ainda parte, na qualidade de vogais e agora na segunda legislatura, José António Guerreiro, Francisco de Assis Ferreira de Moura e Dom André de Moraes Sarmento. Em termos de competência, uma vez constituídos, os conselhos de jurados deviam responder a diversos quesitos, onde se procurava concluir se o escrito continha abuso de liberdade de imprensa, se o seu autor era o criminoso e em que grau era criminoso, concluindo-se ainda pelo apuramento de haver ou não lugar a reparação do dano, a reparação civil do dano e da injúria. Lavrada a sentença pelo juiz de direito, era possível recorrer para o Tribunal Superior, entenda-se para o Tribunal Especial de Proteção de Liberdade de Imprensa, com base na existência de erro fundado na decisão tomada pelos juízes de facto, portanto, de erro no processo, e na circunstância de a pena que o juiz de direito tinha vindo a aplicar ter desrespeitado o disposto no artigo 57 da Lei da Liberdade de Imprensa. Complementarmente, este órgão ainda podia propor às Cortes todas as dúvidas que as autoridades e juízes lhe tivessem encaminhado acerca da observância da respectiva lei de imprensa, devendo apresentar à mesma Câmara, no princípio de cada legislatura, uma exposição do estado em que se encontrava a liberdade de imprensa, os obstáculos que se tornavam necessário remover e os abusos que devessem ser remediados. Entendia-se que o crime de abuso de liberdade de imprensa podia ter lugar nas seguintes circunstâncias: contra a religião católica romana, contra o Estado, contra os bons costumes e contra os particulares, especificando o legislador cada uma das referidas categorias. Sem descurar a importância da nova jurisdição, cumpre referir que nos 2 anos em que se encontrou em exercício de funções, a saber, entre 28 de fevereiro de 1822 e 14 de março de 1824, a sua atuação foi pouco expressiva, tendo sido muito reduzido o número de processos tramitados. Assim, se por um lado não foi significativo o número de denúncias apresentadas aos conselhos de jurados, mesmo nos poucos casos em que é apurada a prática do crime de abuso de liberdade de imprensa, foram raras as ocorrências de interposição de recurso para o Tribunal Superior. Na verdade, estas resumiram-se apenas a 7 casos. Dentre estes, é devido a uma breve nota no que respeita à apelação apresentada por Manuel Ferreira Gordo, sendo parte apelada ao desembargador corregedor da Primeira Vara Civil de Lisboa, Vitorino José Cerveira, de Botelho do Amaral. Assim, e para além do conhecimento das injúrias cometidas, a questão levantava o problema de saber qual era o tribunal competente quando as ofensas fossem dirigidas a magistrados, por se invocar não ter sido revogado o parágrafo 2º do título 50 do livro 5º das Ordenações, assim como a lei de 17 de agosto de 1756. Na ótica do mesmo Tribunal Superior, a única posição defensável era bastante clara, conforme foi declarada em exposição dirigida às Cortes, datada de 8 de junho de 1822, em que era considerado
ou pelo menos em que considerava, melhor dizendo, ser a única instância competente. Por este motivo, não aceitava o entendimento da Casa da Suplicação, que reclamara tal competência para os tribunais comuns, consoante tinha sido exposto no acórdão de 11 de janeiro do mesmo ano, ainda que qualquer um dos envolvidos fosse magistrado do rei. Embora a questão não tivesse chegado a ser debatida no Tribunal Superior, recordamos ainda o mediático caso que opôs o padre José Agostinho de Macedo e o deputado e poeta Almeida Garrett, que foi acusado pelo primeiro de ter traduzido e publicado uns versos licenciosos de Guarini. Em adição ao reduzido número de recursos tramitados, já aqui invocado, importa realçar que durante a segunda legislatura também foi residual o número de sessões em que o referido tribunal se encontrou reunido, a saber, 11 num total de 46 sessões previstas. A sua inoperacionalidade não deixa de ser curiosa, dado que os tempos conturbados e polémicos que se viviam impulsionavam por si só a ocorrência de escritos que podiam ser classificados como insidiosos. Todavia, a ausência de matéria litigiosa caracterizou também os conselhos de jurados, que, segundo as respostas remetidas aos ofícios pedidos pelo Tribunal Superior, informavam nada ter a apresentar. Esta era a realidade vivida quando é decretada em 1824 a proibição da assinatura e circulação de quaisquer periódicos estrangeiros tidos por subversivos e se institui a política de censura prévia a cargo dos ordinários e do desembargo do paço. Em suma, voltava a ser exigida a concessão de licença prévia para efeitos de impressão de escritos com um mínimo de 3 folhas, enquanto não fosse possível a criação de um conselho de censores, nos termos do parágrafo 6º do Alvará de 30 de julho de 1795, agora repristinado. As medidas seguintes seriam apenas tomadas pelo legislador em 22 de dezembro de 1834, ao ser retomada a consagração da liberdade de imprensa, ainda que numa perspectiva mais restritiva do que em 1821. Neste interim, a letra da Carta Constitucional mantivera no parágrafo 3º do artigo 145 uma certa proximidade face ao modelo vintista, ao determinar que todos podiam comunicar os seus pensamentos por palavras e escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que houvessem de responder pelos abusos que cometessem no exercício desse direito, nos casos e pela forma que a lei determinasse. Já no que diz respeito a um órgão judiciário específico que pudesse conhecer dos crimes de liberdade de imprensa, ter-se-ia de esperar pelo ano 1850, altura em que veio a ser apresentada uma proposta de lei que previa a criação de um tribunal intitulado Tribunal Superior de Imprensa. Em resumo, muito embora estejamos face a um dos órgãos mais icónicos dos primeiros anos do liberalismo português, cujo propósito foi assegurar a liberdade de imprensa e tendo-se determinado procederia a um exame escrupuloso das produções ocorridas, verificamos que a sua ação foi muito tímida e a sua vigência efêmera.